Olá, esse vídeo é para falar sobre o Ho'oponopono e é assim muito especial para mim, porque o Ho'oponopono foi uma porta de entrada para os meus estudos de autoconhecimento. Bom, a gente está aqui, de repente no fundo vai ter um barulho de obra, que está tendo uma obra aqui perto. Eu fiz algumas anotações também, mas o importante é o recado que eu quero passar, porque acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum lugar por aí as 4 frases do Ho'oponopono: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E até no último final de semana eu fui no teatro e durante a peça a personagem fala as 4 frases de uma forma um pouco debochada. Tinha tudo a ver com o contexto da peça, foi engraçada, eu dei risada, mas parece que quando as coisas entram num contexto geral, elas perdem muito o significado. E o Ho'oponopono tem muita coisa por trás dessas 4 frases, né? A primeira vez que eu tive contato com o Ho'oponopono foi com a frase, com a oração original, na verdade. Alguém da minha rede tinha compartilhado a oração original e eu ouvi, achei assim linda, achei incrível, achei super bonito, muito, muito legal. Mas boa parte daquela oração eu não entendia. Eu não entendia para quem que a gente fala essas frases, o significado delas, não entendia uma série de coisas. Então eu queria explicar do meu ponto de vista tudo que eu aprendi sobre o Ho'oponopono e queria, antes de mais nada, deixar claro que não é nada religioso, não tem nenhum contexto religioso, não estou aqui para catequizar ninguém, muito longe disso. Na verdade, é só compartilhar mesmo o meu aprendizado, algo muito pessoal que o Ho'oponopono me trouxe. Bom, primeiro de tudo aqui é que o Ho'oponopono tem esse nome porque vem do Havaí. Era uma tradição dos povos ancestrais daquela região e, mais recentemente, a Morna Simeona, uma sacerdotisa, ela trouxe todo esse conceito para uma interpretação mais atual da nossa sociedade, para a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Ela já faleceu há bastante tempo, mas ela deixou um legado muito grande com todos esses ensinamentos do Ho'oponopono. E outra pessoa que também é muito responsável por trazer, por deixar o Ho'oponopono conhecido mundialmente, é o Dr. Hugh Lane. Ele faleceu o ano passado, então ainda tem muito material, muita entrevista dele na internet, dá pra ver. E assim, ele não tem nenhuma cara de um super guru, na verdade ele parece um tiozinho muito de boa, tá sempre com uma camisa florida, um boné, e ele fala sobre o Ho'oponopono de uma forma muito natural, assim, então é interessante ver, eu acho muito legal. Tem muita coisa sobre Ho'oponopono na internet, e às vezes é legal ver quem realmente participou da essência, assim, né? Então, eu sempre gosto de ouvir algumas entrevistas dele. Bom, resumidamente foi isso que é o Ho'oponopono, foi trazido pela Morna e muito divulgado pelo Dr. Hugh Lane. Tem uma experiência do Dr. Hugh Lane que ficou muito conhecida, que foi um trabalho que ele fez num presídio na ala psiquiátrica, com pacientes assim considerados perdidos, que não tinham o que fazer. Nenhum médico parava naquele lugar, os funcionários não paravam naquele lugar, os prisioneiros ficavam em camisa de força, isolados. E o Dr. Hugh Lane, ele é psicólogo, doutor em psicologia, ele foi chamado, foi convidado a trabalhar nesse local. E aí ele aplicou lá o Ho'oponopono. E o resultado ficou conhecido porque depois de 3, 4 meses que ele começou o trabalho, esses prisioneiros começaram a melhorar. Alguns saíram do isolamento, pouco a pouco foram para casa, foram para outras alas do presídio,
e ele trabalhou durante 4 anos nesse lugar. E essa ala foi desativada, não só porque todos os pacientes, os prisioneiros, deixaram a ala, foram para casa ou foram para outras alas, como não entraram novos prisioneiros nesse estado. Então essa ala foi desativada. E, na verdade, o que ele explica que ele fez lá foi uma limpeza de memórias. Ele limpava as sensações que ele compartilhava com os prisioneiros, com o ambiente, com os funcionários, com todo mundo. Ele diz que ele não precisava nem estar lá fisicamente, bastava ele pensar, né? Bastava ele, de qualquer lugar, ele ler as fichas dos prisioneiros e fazer esse processo de limpeza, né? E ele teve resultado, né? Foi comprovado, né? E aí é que tá, por que que ele teve esse resultado, né? Esse resultado ele obteve porque o Ho'oponopono, ele fala sobre 100% de responsabilidade. E talvez para algumas pessoas seja um pouco difícil entender isso, né? Mas o Ho'oponopono entende que se algo chegou até mim, se me causa alguma emoção, no caso ali dos pacientes, né? Ele lia as fichas, ele via o que aquelas pessoas tinham feito e ele, né, aquilo provoca alguma reação, você tem uma responsabilidade naquilo. Eu vou até trocar a palavra responsabilidade, porque quando a gente fala em responsabilidade, as pessoas já associam a culpa, né? E não é culpa, não tem nada a ver com culpa. Na verdade, é uma participação. Então, se alguma coisa chegou até mim, eu tenho uma participação naquilo. Uma notícia, algo que uma pessoa que eu não conheço desperta em mim, eu tenho participação naquilo. Então, o Ho'oponopono entende que eu tenho memórias que causam essas reações, que causam essa participação. Por isso que ele chama de responsabilidade, porque vem de mim, está em mim, está no meu subconsciente. Eu não tenho nem consciência, mas está em mim. E aí, quando eu faço essa limpeza, eu permito que Deus, eles acreditam em Deus, acreditam no Criador, essa limpeza permite que Deus haja no local, haja na situação. Então, o que ele fala sobre essa experiência ainda é que ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha um plano, vou fazer por tanto tempo e esse vai ser o resultado. Ele não sabia. Ele simplesmente fazia a limpeza nele, sem envolver as pessoas. Olha que interessante, ele limpava só nele, né? O Ho'oponopono entende que a gente só pode agir em nós mesmos. E aí, limpando, ele permitia que Deus agisse naquela situação. Então, ele não sabe o que vai acontecer, né? E é isso que é o Ho'oponopono. Não adianta você pôr intenções no Ho'oponopono. Você limpa para que Deus, para que o universo, uma sabedoria maior que compreende todas as coisas, haja na sua vida, haja naquela situação. Por isso que eles falam que é um método de solução de problemas. Na verdade, não é você que resolve, você limpa para abrir espaço para que a solução aconteça. Isso que é muito interessante, talvez seja pouco falado, né, sobre o Ho'oponopono. Outra coisa importante é que eles entendem que não só pessoas, não só seres, mas também os objetos, os ambientes, eles também podem ter memórias limpas. Então, você pode limpar as memórias que você compartilha com um local, com uma cadeira, com um carro, com um ambiente todo, né? Porque aí entra toda uma questão de energia, não é só, né, o objeto em si, né? Eles entendem também toda a questão de energia que envolve tudo. E eles entendem que nós temos dentro de nós 3 partes. Uma que é a criança interior, né? É bem poético essa questão, né? Mas a criança interior seria a nossa parte que guarda todo o nosso subconsciente.
não sabe direito o que nós temos guardado, só reage, é uma parte, de certa forma, frágil. Então, eles entendem que é a nossa criança interior. Por isso que no Ho'oponopono fala-se muito de proteger a criança interior, você dar afeto à sua criança interior, é o nosso subconsciente. Tem a outra parte que é a mãe. A mãe é o nosso consciente, então é a mãe que decide o que vai limpar, é a mãe que decide se vai fazer a limpeza ou se vai continuar processando aqueles pensamentos, se vai continuar processando todas as memórias, né? Se vai permanecer com as memórias ou se vai dar a oportunidade de fazer a limpeza. Então essa é a mãe, seria o nosso ser consciente, né? Racional. E tem o pai seria a nossa parte, o nosso supraconsciente, a nossa parte que entra em conexão com o divino, que entra em conexão com a centelha divina, né? Então, por isso que é poético, eles entendem que nós temos essas três partes dentro de nós. A criança, que é o nosso subconsciente, a mãe, que é o consciente, a mente, e o pai, que é a nossa porção de conexão com o divino, a nossa supraconsciência, né? O que nos leva ao eu superior, né? Que nos leva ao contato com Deus. Então é muito bonito reconhecer que a gente tem essas partes, né? Dito isso, o que significam então as frases, né? Ficou muito conhecidas, as frases ficaram muito conhecidas, mas o próprio Dr. Hewlett fala que você pode encontrar a sua forma de limpar as memórias. Você não precisa dizer as frases nessa ordem, você não precisa dizer nem as 4 frases, basta dizer sinto muito, te amo. Enfim, cada um descobre a forma de usar, né? Essas frases foram uma forma de facilitar, né, o processo. Porque quando eu digo eu sinto muito, eu estou reconhecendo que tem algo que não está certo, que tem algo que não está funcionando bem e que são as minhas memórias que estão causando isso. Então tá aí a responsabilidade, eu sinto muito. Me perdoe é porque eu entro num estado de humildade e eu reconheço que eu não tinha ideia de que eu estava atraindo essa situação. Eu peço perdão por ter atraído isso, por ter de alguma forma participado disso. Eu peço perdão pela responsabilidade que eu tenho, pela participação que eu tenho nessa situação. Te amo, o amor aqui não é o amor romântico, o amor que eu sinto por alguém, é o amor perfeito, é o amor divino, é o amor capaz de curar, capaz de corrigir. E eu agradeço, sou grata, porque eu agradeço a questão, ao problema, pela oportunidade, por ele ter aparecido e trazer a oportunidade de limpar. Olha que bacana isso, né? Então eu vejo um problema como uma oportunidade de correção, né? E agradeço também ao eu superior, a Deus, por fazer essa limpeza. Daí é que vem a palavra Ho'oponopono, significa corrigir, corrigir. Então é corrigir as memórias, limpar as memórias para corrigir aquela situação. E para quem que eu falo as frases? Eu não falo para outra pessoa, eu não peço perdão para outra pessoa, eu não digo que eu sinto muito para outra pessoa, é tudo aqui. Porque se é 100% da minha responsabilidade, eu só estou cuidando da minha parte com Deus, então eu falo as frases para mim, para as 3 partes que estão em mim. Então eu peço perdão, eu digo que eu sinto muito para minha criança interior, para minha mente, né, para a mãe e para o pai, para o meu supraconsciente, para que ele faça junto com Deus a limpeza. E o mais interessante é a essência lá da experiência do Dr. Hewlett. Eu não sei o que vai acontecer, então eu limpo para chegar no estado zero, que eles falam, que é quando as minhas memórias não interferem mais na situação. E é aí
que Deus pode agir, e é aí que o melhor acontece. Então eu abro para todas as possibilidades, para que tudo se resolva, para que tudo de melhor aconteça, porque vai ser feito através de Deus. Então eu tiro a minha interferência. Então eu entendo que a limpeza de memórias, na verdade, é você tirar a interferência de tudo aquilo que a gente carrega, de todo o nosso julgamento, de todas as nossas crenças, de tudo que a gente acredita, das nossas expectativas, principalmente isso. Eu tiro as minhas expectativas em relação à situação e deixo que o melhor aconteça. Então, por isso que o Ho'oponopono funciona para muitas pessoas, funciona como uma filosofia, é muito interessante estudar o Ho'oponopono, é muito bonito. Então, por isso que para mim é especial. Então eu deixo aqui um convite para vocês verem no meu canal a oração original que eu regravei, que foi a que trouxe o primeiro contato que eu tive com o Ho'oponopono. Estou deixando no canal e estou deixando também um espaço aberto para vocês comentarem se vocês já conheciam o Ho'oponopono, o que vocês acharam dessa explicação, vocês concordam, não concordam, quem conhece também, para a gente conversar sobre isso. Deixa nos comentários o que você achou, curte esse vídeo, vai ajudar a impulsionar o meu canal, vai ajudar a divulgar o meu canal. E, mais uma vez, o intuito desse canal é trazer o que eu aprendi nos meus estudos, sobre autoconhecimento, tudo aquilo que eu venho fazendo, para que mais pessoas tenham contato com isso. Então, eu fico por aqui, obrigada, eu espero vocês no canal.